Então, meu nome, eu sou a Rosemaria Bento, eu sou auditora fiscal do Tribunal de Contas, eu trabalho há já mais de 19 anos no Tribunal de Contas e eu sempre atuei na DCE, na Diretoria de Controle da Administração Estadual. Hoje, eu estou aqui representando o Tribunal de Contas, né, para a gente conversar um pouquinho a respeito da nova instrução normativa do Tribunal de Contas, a instrução normativa número 14, 2012, que foi publicada agora recentemente, em junho de 2012. Então, eu gostaria primeiro de observar que esse material, ele não consta desse livro publicado que vocês receberam. Não consta justamente porque a IN ela é nova, ela é recente e não houve a viabilidade, tempo possível para que ela pudesse constar aí da publicação, né? Não houve tempo hábil para que a gente pudesse fazer o material e fazer a publicação para vocês. Mas a gente pretende fazer uma cartilha eletrônica que ficará disponível. Assim, futuramente, terá essa cartilha eletrônica para ser utilizada por vocês. Então, como eu disse, a gente vai tratar nessa tarde de repasses a entidades privadas sem fins lucrativos. Vamos tratar dos procedimentos para obtenção de recursos e também para a prestação de contas. Por que a gente resolveu introduzir um novo regramento para as concessões de recursos e para a prestação de contas? Porque a nossa resolução que regrava a matéria era a resolução número TC 16 de 94, ela já estava um dispositivo bastante antigo, né? Precisava de aprimoramentos, e também porque a nossa experiência, né, demonstrava que grande parte, mas muito mesmo, grande parte dos problemas que a gente verificava quando a gente fazia as análises das prestações de contas, esses problemas eram muito grandes na parte da concessão de recursos. E a gente precisava de um regramento maior, de um procedimento de requisitos maiores, quando fosse para fazer esses procedimentos de concessão de recursos. Então, a nova IN, a 14/2012, ela veio definir claramente a responsabilidade do concedente, estabelecer requisitos mínimos para a concessão de recursos, disciplinar mais claramente a movimentação financeira, estabelecer requisitos para a contratação de serviços, locação de bens e aquisições, e esclarecer os proponentes sobre suas responsabilidades. Deixar mais claro tudo isso. Claro que sempre existiu, mas a gente trouxe requisitos, elementos mais fortes para que isso ficasse mais evidenciado. E disciplinar também a prestação de contas, porque havia e há ainda muitos problemas quando vai se fazer a prestação de contas, quando vai se montar a prestação de contas. Muitas dúvidas, muitas questões de falta de informações da prestação de contas, de ausência de documentos complementares da prestação de contas. Então, o objetivo maior foi isso, disciplinar todos esses problemas e dirimir essas questões. Então, agora a gente vai... O conteúdo da nossa apresentação vai versar, basicamente, porque assim, a IN 14, ela trata de recurso antecipado numa visão mais ampla. Ela trata dos adiantamentos e ela trata das transferências voluntárias. E nós aqui, a gente vai tratar hoje mais especialmente para as questões voltadas às transferências de recursos para as entidades sem fins lucrativos, tá? O conteúdo da apresentação, então, vai versar sobre os requisitos para obtenção e concessão desse recurso, sobre a aplicação dos recursos, sobre a prestação de contas e sobre a análise do concedente. E também que é a remessa ao Tribunal de Contas, quando que ela deve ser remetida ao Tribunal de Contas. Vão ser duas partes a exposição. Eu vou fazer a primeira parte, que vai tratar da concessão até a aplicação dos recursos, e depois o Nevles vai também tratar da prestação de contas e da remessa ao Tribunal de Contas, certo? Então, em princípio, a gente vai assim fazer bem rapidinho, trazer à tona os conceitos, né? O que são recursos concedidos? Então, entram no rol de recursos concedidos os adiantamentos, que são repasses a agentes públicos
para a realização de despesas, aquelas despesas que não possam se processar normalmente, não possam subordinar seu processo normal de aplicação. Entra, inclusive, nesses adiantamentos as diárias. As diárias também são adiantamentos. E as transferências de recursos a qualquer título entre entes da federação, excetuadas as transferências compulsórias, que são aquelas para cumprimento das disposições constitucionais ou legais. Essas não são. E as transferências de recursos, que é a que nós vamos tratar aqui, a pessoas físicas ou jurídicas, a títulos de subvenção, auxílio ou contribuições. Nesse primeiro momento, a gente vai só dar uma pincelada nos conceitos, até para refrescar um pouco a nossa memória, né? O que são os auxílios? Os auxílios são as transferências destinadas a cobrir despesas de capital para o planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis necessários à realização de obras, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. As subvenções sociais são aquelas transferências destinadas a cobrir despesa de custeio da entidade beneficiada, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional. Isso não é novidade, né? Que as subvenções sociais, elas têm esse regramento. Sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esse objetivo revelasse mais econômica. E também temos as contribuições, que as contribuições são nada mais que transferências correntes para entidades sem fins lucrativos também, em razão das suas atividades de caráter social, para as quais não se exige a contraprestação direta em bens e serviços. O seu valor pode ser aplicado em despesas correntes e de capital de atividades de meio e fim. Certo? O que são responsáveis? Ainda a gente está na linha dos conceitos. O que são os responsáveis? Responsáveis para efeito de recursos antecipados são: primeiro, a autoridade administrativa, titular da competência para a concessão dos recursos, e aquela correspondente para exigir a prestação de contas. Também a pessoa física beneficiária de recursos públicos e o representante legal da pessoa jurídica de direito privado, que tem direito público ou privado, que tenha recebido recurso sujeito à prestação de contas para comprovar sua regular aplicação. E a inovação que a gente está trazendo na nossa IN 14, que são trazer para o polo passivo a pessoa jurídica de direito privado. Porque antes, nós, Tribunal de Contas, só responsabilizávamos o responsável pela entidade privada. Mas a gente está acompanhando, isso são a área técnica do tribunal, não há ainda nenhuma decisão nessa linha, mas a área técnica já está desenvolvendo um trabalho em que a gente está acompanhando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em que a gente também coloca no polo passivo de responsabilização, quando for o caso, né, a pessoa jurídica de direito privado que tenha recebido recurso público sujeito à prestação de contas para a comprovação de sua regular aplicação. E todos os demais agentes públicos envolvidos no processo de concessão e na fiscalização. Aqui entra todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, são envolvidas no processo de prestação de contas, tanto no processo de concessão dos recursos, quanto no processo de fiscalização desses recursos. Porque existe toda uma cultura de, assim, a nossa experiência tem demonstrado isso, e a gente tem trabalhado muito em processo de prestação de contas, que a gente tem verificado que a maioria dos problemas da prestação de contas, ela tem origem na concessão, as faltas de requisitos. Então, o que se faz hoje? Tenta-se responsabilizar aquele que concedeu sem cumprir os requisitos mínimos que são necessários para que possa conceder o recurso. A gente também tem primado muito por cobrar a fiscalização, que não basta repassar o recurso, tem que cobrar, tem que fiscalizar. Então, o ente repassador, seja municipal ou seja da esfera estadual, ele tem que fiscalizar a aplicação desses recursos também. Então, ele tem que, de alguma forma ou de outra, criar uma estrutura para que ele possa estar executando esse serviço. Então, no momento em que a gente está analisando uma prestação de contas e a gente detecta uma irregularidade que é passível de débito, a gente tem tentado responsabilizar todos os entes envolvidos, de uma forma ou de outra. Tá? E isso, o que a IN vai fazer, essa IN 14, ela vai nos ajudar muito nessa tarefa.
porque havia uma lacuna, né, grande na IN antiga. E hoje a gente vai trabalhar mais aqui em cima da resolução da nossa Instrução Normativa 14. Mas, como a nossa instrução é nova, está já, em termos estaduais, já está se fazendo todo um regramento, uns novos disciplinando a matéria. Então, hoje nós temos o decreto 1977, que regra a tomada de conta especial. Esse decreto também está sofrendo alterações. Nós temos a subvenção social, que está tendo também todo um regramento, vai sair um regramento para a subvenção social. Se não me falha a memória também. Um novo decreto do CEITEC também, substituindo o antigo. Tá? Tudo segue vão trabalhar em conjunto com o que a nossa IN já está disciplinando. Então, isso vai reforçar bastante esse trabalho nosso de fiscalização. Critérios para a concessão de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos. A concessão de recursos para entidades privadas, ela fica submetida exclusivamente ao atendimento de necessidade coletiva ou interesse público, devidamente demonstrados e justificados, e deve estar de acordo com os princípios da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência, da moralidade e da economicidade. Isso está no nosso artigo 1º, que não é novidade, né? Artigo 1º, parágrafo 1º da nossa IN 14. Ainda em critérios, a concessão de subvenção social, ela deve ser restrita a entidades sem fins lucrativos, dedicadas à prestação de serviços de assistência social, médica, educacional ou cultural, nos termos da Lei Federal número 4.320/64, e conforme dispuser a legislação do ente. E comprove regular exercício de suas atividades no Estado de Santa Catarina, bem como a compatibilidade entre as finalidades estatutárias e o objeto do repasse. Isso é importante, parece assim uma coisa corriqueira, mas acontece muito de uma entidade ela solicitar um recurso para uma finalidade que é incompatível com as finalidades estatutárias dela. Isso acontece bastante, então a gente vai trabalhar bastante essa questão. O que está vedado? Está vedado conceder recursos nas seguintes hipóteses. Isso já não é novidade, isso já existia, tá? Para instalação, organização ou fundação de instituição. Somente para manutenção, como já é de praxe. A pessoa física ou jurídica que deixar de prestar contas nos prazos estabelecidos. Aplicar os recursos em desacordo com a legislação em vigor. Aplicar os recursos, tenha dado causa a perda, extravio, dano ou prejuízo ao erário. Todas essas situações, né, deixar de prestar contas, aplicar os recursos, isso aqui, provavelmente, ela já vai ficar bloqueada. Ela vai receber um repasse, porém, ela vai ficar bloqueado o sistema até que ela regularize a situação. E que tenha praticado atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos relacionados à aplicação dos recursos públicos, também. E que dentro do prazo fixado tenha deixado de atender notificação de órgão de controle interno ou do Tribunal de Contas para regularizar a prestação de contas. São situações em que é vedado, né, transferir recursos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos, como a gente vai tratar um pouco aqui da concessão de recursos, então a gente vai tratar um pouquinho dos documentos que devem integrar o processo de concessão de recursos. Esses documentos, eles estão todos discriminados no anexo 1, artigo 21, parágrafo 1º, estão discriminados no anexo 1 da IN número 14. Então, o que precisa ter no processo de concessão? Deve integrar, e isso são documentos obrigatórios. Solicitação ao dirigente máximo do concedente. Comprovante de abertura de conta corrente vinculada ao projeto. Esse comprovante de conta corrente, Nilson, com aquele novo situação, eu acho que a abertura automática e não cabe mais. É porque o CIGEF, para o Estado, né? Vou falar agora para o Estado, está se criando uma ferramenta nova
em que a conta vai ser aberta automaticamente. O ente que receber recurso, ele só vai ativar essa conta. Ela só vai cadastrar e ativar essa conta. A conta já vai ser aberta e ela vai ser totalmente vinculada àquele projeto. Acabou o projeto, acaba a conta. Tá? Cada projeto vai ter uma conta específica vinculada, sem custo de manutenção. Foi isso que passaram para nós. Mas só que isso ainda não está, é um projeto ainda, mas ela... Então, provavelmente, aquela necessidade ali talvez até deixe de acontecer em função da implementação desse novo sistema, tá? No âmbito do Estado. No âmbito do Estado. O município, aí... dos municípios, aí a situação permanece, né? Plano de trabalho, quando eu falo assim, eu falo muito de Estado, gente, porque eu sempre trabalhei na administração estadual, então eu tenho um hábito muito forte de falar só para o Estado, aí vocês me perdoem, tá? Mas é município também, né? Plano de trabalho devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da entidade interessada. Isso aí parece uma bobagem, mas a gente que trabalha muito na prestação de contas, a gente vê muito plano de trabalho sem assinatura alguma, sem preenchimento, incompleto. Certificação de entidade beneficente de assistência social, emitida por Conselho de Assistência Social, se for o caso. Cópia de lei de utilidade pública, quando exigida pela legislação do concedente. Certidão negativa de débitos com a Previdência Social, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos estaduais quando o concedente for o Estado, certidão negativa de débitos municipais quando o concedente for município, relatório de atividades desenvolvidas nos últimos 12 meses. Tá? Isso é importante porque até para saber da capacidade operacional dessa entidade. Então, é uma forma da gente ter mais certeza daquele objetivo, daquele objeto vai ser cumprido. Relatório, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho quando o objeto envolver pagamento de pessoal. Agora, quando a concessão for para obras, a gente ainda precisa de mais esses documentos. Isso já está no anexo 3 da IN, tá? Quando o objeto for obras. A certidão comprovando a propriedade plena do imóvel, com data não superior a 30 dias, inclusive para a contratação de projeto arquitetônico. Licença ambiental prévia e, se for o caso, outras licenças expedidas pelos órgãos ambientais competentes, quando o contrato envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, conforme previsto na legislação federal e estadual aplicável. Alvarás de licença necessários à realização das obras expedidas pelos órgãos municipais competentes. Registro, isso é importante, registro fotográfico da situação por ocasião do pedido e se tratando de reforma, supressão ou acréscimo. Projeto básico, conforme definido na Lei Federal sobre licitações e contratos, que poderá ser dispensado pela autoridade competente no caso de objeto padronizado. São situações específicas, né? Demais condições para o repasse. Quando for subvenções à entidade de assistência social, também precisa certificação emitida por Conselho de Assistência Social no termos da legislação própria. E deverão ser realizados por aquelas unidades gestoras, elas só poderão conceder recursos, aquelas que têm atribuições legais afetas à área social. Manutenção por parte do responsável, isso é uma exigência, de cadastro junto ao órgão concedente atualizado, informando especialmente as alterações de endereço, seu e identidade. Essa manutenção de cadastro já é exigência também de subvenção social, da Lei de Subvenção Social. Ela já lá no artigo 7º, a linha F, elas exigiam esse cadastro atualizado também. Formalização do termo de ajuste, cuja eficácia fica condicionada à publicação do respectivo extrato no órgão de imprensa oficial do concedente. Então,
Hoje, todo e qualquer repasse necessita de termo de ajuste. Informações do plano de trabalho. Agora nós vamos falar um pouquinho do plano de trabalho. Que informações esse plano de trabalho deve conter? Identificação e credenciais do proponente, objetivos sociais da entidade, com informações relativas à capacidade técnica e operacional para a execução do objeto. É muito importante essa exigência aí, porque a gente tem, na nossa experiência de análise das prestações de contas, a gente tem observado que muito plano de trabalho, ele já desenha uma situação de que a entidade ela não tem capacidade operacional para cumprir aquele objeto. Quando a gente vê despesas, muitas despesas com assessoria, com consultoria, com serviços de terceiro, ela vai ter que contratar, a maioria das despesas ela vai ter que contratar um terceiro para desenvolver. Então, isso já nos dá uma ideia, já passa a ideia de que aquela entidade ela não tem capacidade operacional para desenvolver aquele objeto que ela está pretendido. Tá? Por isso, a gente tentou colocar aí, foi acho que uma da necessidade de se colocar no plano de trabalho, é para que se evite o repasse a esse tipo de entidades. E que provavelmente, se ela não tem a capacidade operacional, provavelmente ela não vai alcançar o objetivo. Isso, assim, a nossa experiência tem demonstrado isso. Às vezes devolve o recurso, às vezes desvia o objeto pretendido. São várias situações que a gente tem detectado nas prestações de contas. Descrição do título, do objeto e da finalidade do projeto, de modo a permitir a identificação precisa do que se pretende realizar ou obter. Porque às vezes eles colocam os objetivos, uns títulos incongruentes, a gente não entende. A gente lê e não consegue entender qual era a finalidade do projeto. E aquilo provavelmente vai dificultar muito a análise da prestação de contas. Justificativa contendo a caracterização do interesse público do objeto, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem obtidos. Especificação de todas as demais fontes de recursos que irão financiar o objeto, com valores estimativos, se for o caso. Às vezes tem patrocínio, tem outras fontes, então todo o recurso que for para financiar aquele objeto, agora se exige também a comprovação e a especificação no plano de trabalho. Plano de aplicação com orçamento detalhado dos bens e serviços a serem adquiridos ou contratados. Cronograma físico de execução. Isso já era também. Cronograma financeiro de desembolso, também já era conhecido, era necessário, sempre foi. Especificação completa dos bens a serem produzidos ou adquiridos, bem como dos serviços a serem contratados, discriminando o custo de sua aquisição no mercado. Aí a gente colocou um exemplo de plano de aplicação que se faz hoje, né, que é um plano mais genérico, né, mais sucinto, não tem muitas informações, prejudica bastante a análise da prestação de contas, a gente tem muito pouca informação aí. Então, é um plano, exemplo de plano de trabalho que... Tem um anexo também? A gente tem... não, ele não tem, né, anexo do plano de trabalho, não. Esse é só um exemplo que a gente tirou das nossas prestações de contas que a gente tem lá, né, no tribunal. Esses são os planos que hoje são apresentados. Isso aí é bem importante a gente colocar, é o detalhamento do plano de trabalho. Quando o plano de trabalho ele envolver contratação de serviço, especialmente os de consultoria, né, consultoria, assessoria, assistência, produção, capacitação em congêneres, a gente exige que esse plano de trabalho especifique melhor esses serviços. Traga detalhes das horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, a quantidade, o custo individual desse serviço, porque a nossa experiência
a gente tem constatado que aparece notas de prestação de contas, assim, serviço de consultoria, R$100.000. A gente não consegue especificar, não tem detalhamento, não tem contrato. Então, fica bem difícil saber se ela realmente era necessária. Aí a gente fica aquela dúvida, o que serviço foi esse? O que fez? Exatamente para dirimir essas dificuldades que se tinha quando da análise da prestação de contas, que está se exigindo no plano de trabalho essa especificação maior. Aí já é um exemplo de plano de trabalho com maior detalhamento. Não, né? Um pouco mais, né? Mas, esse aí é aquele plano de trabalho que tem aquele não dá para a gente ler direito. Na próxima tela. Tá. Ali, exemplo de como não fazer. Finalidade incongruente, falta de detalhamento, né, das despesas. Olha só, a finalidade justificativa. A gente está detalhar minuciosamente a forma de aplicação dos recursos. Ele falou, trouxe toda essa gama de informação, só que se a gente vai ler, é tudo incongruente. Com o intuito de promover a mobilização da comunidade com uma grande confraternização, e também, isso é verdade, tá? E campanhas beneficentes para criar alimentos a serem doados à comunidade extremamente carente em situação de risco. Este grande evento será gratuito e contará com a participação de em torno de 400 pessoas, visando também estimular o espírito de solidariedade com as famílias, oferecendo durante os dias de evento almoços e jantares gratuitos com apresentações sonorizadas. Haverá diversas modalidades de recreação, lazer e palestras. Este evento também terá grande apelo assistencial junto às camadas menos favorecidas com sua participação e de seus familiares nesse final de ano. A pessoa vai participar e ela também vai levar, ela é a comunidade carente e ao mesmo tempo eles também vão... A festa vai ter o intuito de agregar alimentos, mas a festa era para a comunidade carente, então totalmente impossível, né? A finalidade justificativa, mas foram projetos aprovados, tá? Sim, também projetos aprovados. Hoje, a nossa análise, a gente já tem responsabilizado, já tem tentado responsabilizar também o agente repassador, aquele que repassou recursos sem cumprir requisitos mínimos. A gente tem tentado, já tem até algumas decisões condenando, multando, né, o repassador. A gente tem conseguido. Então, a IN vem ajudar e vem reforçar muito isso, né, para que se evite esse tipo de aprovação de projeto com essas características, né? A análise pelo concedente. Então, o concedente, para viabilizar esse recurso para a entidade que está solicitando, ele tem que, necessariamente, verificar a conveniência da concessão do recurso, a compatibilidade entre os objetivos ou finalidades estatutárias da entidade com o objeto do repasse. A capacidade, como eu falei, a capacidade técnica e operacional do proponente para executar aquele objeto. Porque não basta repassar, tem que saber se ele realmente tem condições de executar. O regular exercício das atividades estatutárias dessa entidade. Interesse público do objeto e os benefícios econômicos e sociais a serem obtidos com esse repasse. A compatibilidade entre os quantitativos de bens e serviços e o objeto proposto. A compatibilidade entre os valores solicitados, o plano de trabalho e os preços de mercado. Tem que ver se são compatíveis. Se realmente precisa aquele valor todo para executar aquele objeto. Tem que ter uma ideia, tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que saber se realmente prospera aqueles valores solicitados. O termo de ajuste, conteúdo mínimo. Então, o que tem que ter no termo de ajuste? No mínimo, objeto e finalidade do repasse, obrigação das partes, o valor total a ser transferido, com a indicação da fonte de recursos, detalhando o valor das parcelas do exercício e as previstas para exercícios futuros, se for o caso, o valor da contrapartida quando houver, seu detalhamento e a forma de sua aplicação.
porque hoje incrivelmente, ainda há muitas dúvidas com relação à comprovação da contrapartida, né? E isso já é uma questão bem antiga. O decreto 307, isso na esfera estadual, já regrava que a contrapartida ela tem que ser apresentada nos mesmos moldes da prestação de contas. Inclusive, ela tem que ser comprovada junto na prestação de contas, né? Nos mesmos moldes. Mas ainda há muita dúvida com relação a isso, e a nossa experiência no Tribunal de Contas revela que há muita prestação de contas sem comprovação de contrapartida ainda, mesmo sendo exigida no plano de trabalho. Ela está exigida lá no plano de trabalho e ela não aparece a comprovação na prestação de contas. Então, veio reforçar isso, que ela tem que ser comprovada na prestação de contas, com certeza. Forma pela qual a execução física e o objeto será acompanhado pelo concedente. Isso aí também não é novidade, mas agora tem que constar do termo de ajuste. Já também constava do decreto 307, que é a exigência do poder que concede recurso de fiscalizar esse recurso. Ele tem que criar mecanismos para fiscalizar o que ele está repassando. E, às vezes ele quer só cumprir lá um percentual constitucional, não é isso. Ele tem que saber que aquele recurso ele tem que cumprir um objetivo, uma finalidade pública. Isso tem que ficar claro, e por isso se exige que o termo de ajuste contenha essa informação. Obrigação do beneficiário de manter atualizado seu cadastro junto ao concedente. De novo, aquela questão de cadastro atualizado. Isso aí, quando o cadastro se dificulta bastante, uma situação em que tenha que se fazer a tomada de conta especial, que se precisa notificar o responsável, muitas vezes, não tendo esse cadastro, fica quase impossível descobrir o endereço da pessoa. É uma dificuldade bem grande. Então, esse cadastro é bastante importante. A prerrogativa do concedente em assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar a sua descontinuidade, porque o que a gente quer é que o objeto seja cumprido. Obrigação do beneficiário de identificar os bens permanentes adquiridos e obras executadas. Compromisso do beneficiário de movimentar os recursos em conta bancária específica. Proibição do beneficiário de repassar os recursos para outras entidades de direito público ou privado, salvo quando expressamente autorizado pela legislação própria do concedente. Acontece muito, sabe? A entidade recebe recurso e repassa para uma outra entidade que vai tocar o objeto, mas ela não era proponente. Obrigação do beneficiário de prestar conta dos recursos recebidos e da contrapartida. Orientação acerca da forma da prestação de conta, dos prazos, a indicação expressa da documentação que deve integrar a prestação de contas e outros elementos que facilitem ao responsável cumprir adequadamente a obrigação de prestação de contas. Ele tem que saber, lá no termo de ajuste, porque depois ele não vai poder dizer que ele não sabia, que não conhecia. O termo de ajuste tem que deixar claro todas as regras. Não tem que ficar dúvidas. Hipóteses de rescisão, direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão, rescisão ou extinção do ajuste, se houver. Isso também não é novidade, mas tem bastante dificuldade nessa questão aí. Também o decreto já falava que de bens remanescentes, da necessidade de saber a destinação desses bens depois, né? Se vai ficar na entidade, qual vai ser a finalidade desses bens, que não, quase sempre a gente não, é desconhecida essa destinação. Vigência do ajuste fixada de acordo com o prazo previsto para execução do objeto e obrigatoriedade de devolver os recursos e os rendimentos da aplicação financeira nos casos previstos. Devolver os recursos e os rendimentos da aplicação se não aplicados no objeto, porque os recursos financeiros auferidos no mercado financeiro, eles devem
ser aplicados no atingimento do objeto. Caso ele não seja aplicado, ele vai ter que ser devolvido. Indicação do fórum competente para dirimir conflitos decorrentes de sua execução. Isso de praxe, né? Vamos falar um pouquinho agora da aplicação dos recursos. Ela vai ficar um pouco mais interessante, que aquela primeira parte é um pouquinho mais maçante, mas ela é necessária, né? A responsabilidade do proponente. O responsável pela gestão de dinheiro público deve demonstrar que os recursos foram aplicados em conformidade com as leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes e nas finalidades a que se destinam, por meio da respectiva prestação de contas, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 58 da nossa Constituição Estadual. Isso está lá no artigo 1º da nossa IN 14. E não é novidade, né? Pois, né? Quem quer que utilize dinheiro público terá que comprovar seu bom e regular emprego, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes. É o artigo também lá, o parágrafo 1º do artigo 144 da nossa Lei Complementar Estadual 381, de 2007. Os princípios. Aqui é importante deixar claro que a pessoa física e a pessoa jurídica, elas beneficiárias de recursos públicos, entidades privadas, elas, quando recebem recursos públicos, elas se equiparam a gestores públicos, porque elas estão lidando com recursos públicos. As aquisições e as contratações realizadas pelas entidades privadas atenderão aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da transparência e da economicidade, apesar de elas não submeterem à Lei 866, né, a Lei de Licitações, elas têm que comprovar que estão comprando, adquirindo com preços menores, com preços compatíveis com o mercado. Isso tem que estar comprovado. Os recursos devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada. Movimentados, aqui uma novidade, né? Que os recursos eles não vão mais poder ser movimentados por cheques, nem cruzados, nem nada. Só por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário. E também não há mais a possibilidade de saque. A conta bancária identificada com o nome da entidade acrescido da expressão subvenção, auxílio, contribuição e o nome do concedente. Isso não é novidade, já era regra antiga. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor, nesse caso aqui a gente ainda colocou isso, mas na esfera estadual, se passar essa nova sistemática, que vão abrir conta vinculada específica, não vai ser mais admitida o saque nem o cheque, em nenhuma situação. Tá? Mas aqui, enquanto isso não acontecer, os cheques nominais cruzados e individualizados por credor será admitido apenas quando não for possível a movimentação na forma acima, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas. Para utilizar o cheque, até que esse sistema seja realmente colocado em prática, só vai ser possível se houver uma justificativa plausível, e muito plausível. Esse aqui é o regramento que já era conhecido, né? Que o recurso ele não pode ficar parado na conta. Se a utilização para esse recurso for superior a 30 dias, os recursos devem ser aplicados em caderneta de poupança ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo. E os rendimentos da aplicação financeira, como eu já tinha falado, eles devem ser empregados no objeto ou eles devem ser devolvidos ao concedente, conforme estabelecido, por isso que tem que estar lá no termo de ajuste, estabelecido no termo de ajuste, ficando sujeito às mesmas regras de prestação de conta dos recursos financeiros. Então, a forma de comprovar a aplicação dos recursos é a mesma, a contrapartida ela segue a mesma regra. Tá? Ela vai ter que ter lá o valor na conta bancária, ela vai ter que ter o documento na prestação de contas,
Tudo. Tudo igualzinho como tem que ser na prestação de contas, também a contrapartida segue a mesma regra. Os documentos comprobatórios das despesas. Então, constitui-se comprovantes regulares das despesas custeadas com recursos repassados. Os seguintes documentos. Documentos fiscais definidos na legislação tributária, que devem ser em originais e em primeira via. Folha de pagamento, caso de pagamento pessoal, e guias de recolhimento de encargos sociais e tributos, com todas as despesas possíveis. Recibos em casos especiais, tem situações em que realmente se aceita o recibo, né? Artigo 30 da nossa IN. O documento fiscal deve indicar ainda a data de emissão, o nome, o endereço do destinatário, o número do registro do CNPJ, a descrição precisa do objeto, isso é muito importante, a quantidade, a marca, o tipo, o modelo, a qualidade e demais elementos necessários para a gente poder entender qual é o serviço ou o equipamento comprado. Os valores unitário e total de cada mercadoria ou serviço. O valor total da operação. Requisitos de validade. Quando não for possível a descrição precisa no documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações para que fiquem claros todos os elementos caracterizadores das despesas. Aqui, pode complementar também o documento fiscal, acho que o contrato, né? O memorial descritivo, são tudo documentos que podem complementar a nota fiscal. Né, que às vezes realmente na nota não dá para colocar todos os elementos, mas lá no contrato a gente vai ter toda a ideia da despesa que está sendo realizada e a gente vai suprir aquela deficiência que a nota apresentou. Devem ser preenchidos sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade. Isso também já é uma regra antiga, né? Serão admitidos somente os documentos de despesas, isso é importante, realizadas em data posterior à assinatura do termo de ajuste e anterior ao término do prazo de sua vigência. Vem muitas dúvidas no Tribunal de Contas com relação a essa situação de despesas realizadas em data anterior ao recebimento do recurso. Essa é a dúvida maior. Nós temos entendido, o Tribunal de Contas já tem até prejulgado nesse sentido, de que a gente pode aceitar despesas que sejam anteriores aos valores do recebimento, porém, elas nunca podem ser anteriores à data da assinatura do termo. Tá? Porque, se assinou o termo, existia um compromisso do Estado em pagar. Logo, aquelas despesas ali, elas podem ser consideradas válidas. Às vezes, o repasse dos recursos atrasa. E já tinha um compromisso, né? Então, a gente tem feito esse tipo de análise mais abrangente, maior. Mas é impossível se conceber a comprovação de uma despesa que tenha sido efetuada em data anterior à assinatura do termo. Aí não é possível esse tipo de despesa, a gente não pode considerar para efeito de prestação de contas. Por isso tem que se ter um cuidado bem grande aqui. Tá? E nunca também essas despesas elas podem ser contraídas depois do termo de vigência desse convênio, desse ajuste. Não pode também, desse contrato. Isso também é vedado. Elementos essenciais, né? Quando os documentos fiscais for para aquisição de combustíveis, lubrificantes e conserto de veículos, essa nota fiscal, esse comprovante tem que ter a identificação, o número da placa desse veículo. Recibo. Apenas quando se tratar de prestação de serviço por contribuinte não obrigado a emitir o documento fiscal na forma da legislação tributária. Esse recibo, agora me ocorreu assim, recibo aluguel, né? Às vezes é possível, locação, né? Conterá no mínimo a descrição precisa e específica dos serviços prestados, nome, endereço, número do documento de identidade, CPF do emitente, valor pago, e discriminação dos descontos. Então, esse recibo ele tem que ser bem feito, tá? Ter bastantes elementos assim. E as folhas de pagamentos. As folhas de pagamentos elas têm que conter
para despesa com pessoal, normalmente, né? Nome, cargo, número de matrícula, CPF do empregado, valor de inscrição de cada parcela, descontos, valor líquido, período de competência, comprovação do depósito em favor do credor e assinatura dos responsáveis, a quitação. Então, a conclusão dessa parte da concessão de recursos é que os documentos fiscais, por si só, eles não são suficientes para comprovar a despesa. Ele tem que seguir, ele tem que vir acompanhado de outros elementos, de outras informações, como a gente citou aqui, contratos, memorial descritivo, fotos, uma série de outros elementos que tem que vir e confirmar que aquela despesa que a gente possa entender e atestar e se convencer que aquele objeto foi realmente cumprido. A movimentação financeira, como eu já disse antes, ela deve guardar estrita relação com os documentos de despesas. Então, por isso que se exige, né, para cada credor, o pagamento, para que a gente possa realmente ver a relação da despesa com a movimentação financeira. Exemplos de ausência de elementos que permitem verificar a regularidade das despesas e a boa e regular aplicação dos recursos. Alguns exemplos que a gente tirou de prestação de contas de casos concretos do Tribunal de Contas, em que a gente verifica, assim, a descrição genérica. Né? Olha ali, é uma despesa musical, produção artística. Valor da despesa, R$195 mil. Só veio essa nota fiscal. Não veio um contrato, não veio memorial descritivo, não veio nada. Né? Ali. Fica bem difícil, né? A regularidade fiscal também é olhada, também é examinada. A regularidade fiscal do documento, da empresa, a finalidade estatutária da empresa. A gente olha tudo isso. É uma série de análises que se faz no documento. Só que é mais uma exigência que se fez para que possa ter certeza, para que se possa ter, no final, qual é a finalidade principal? É atingir o objeto. Né? Então, tudo isso decorre de uma análise mais criteriosa. E a contratação de serviços. Quando se contratar serviços, essas aquisições e essas contratações, elas atenderão os princípios constitucionais sempre, da impessoalidade, da moralidade, da transparência e da economicidade, sempre procurando o melhor preço. Na contratação de serviços de assessoria, assistência, consultoria e congêneres, produção, promoção de eventos, seminários, capacitação, segurança, vigilância, como a gente disse antes, todas essas despesas devem vir detalhadas horas técnicas dos profissionais envolvidos, discriminando-se as quantidades, os custos unitários e total, bem como as justificativas da escolha. Lembra que eu falei lá que o plano de trabalho também tinha que conter, né? Então, tudo isso é analisado, tudo de forma conjunta. Quando ele for também contratar esse serviço, ele tem que ter o cuidado de solicitar todas essas informações, porque elas serão necessárias quando ele for realizar a prestação de contas. As despesas com publicidade, também não é novidade, se exige também uma série de outros elementos complementares, tais como, né, memorial descritivo da campanha de publicidade, quando relativa à criação e produção, cópia da autorização de divulgação ou do contrato de publicidade, exemplar do material impresso em se tratando de publicidade escrita, cópia do áudio ou vídeo da matéria vinculada e comprovante da emissora indicando as datas e horários das inserções quando se tratar de publicidade radiofônica ou televisiva. E cópia da tabela oficial de preços de veículo de divulgação e demonstrativo da procedência dos valores cobrados. Tudo isso se exige quando é despesa com publicidade. A gente tem pegado bem firme nessas despesas aí. E agora mais ainda com a IN que veio. Mas essas despesas com publicidade já havia essa exigência, acho que praticamente todas, né, Nilson? Na nossa IN 1694, tá? Não é novidade, não.
A prestação de conta de despesa com cursos, palestras, seminários será acompanhada de relação contendo o nome dos participantes, o número de inscrição no cadastro de pessoa física e respectivas assinaturas, bem como o do palestrante, os temas abordados, a carga horária, local, data da realização e todos os demais elementos que são necessários para comprovar a realização do objeto. Porque assim, acontecia muito de prestação de contas com esse tipo de despesa, não vira informação alguma do evento. Então, ficava bem difícil a análise. A alocação de veículos para transporte de pessoas, a prestação também será acompanhada da relação dos passageiros transportados, fornecida pelo transportador contratado. Isso também é uma exigência que também vem a ser mais um documento complementar, né? Na alocação de imóveis, bens móveis, materiais ou equipamentos, tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palcos e outras estruturas para eventos, isso aqui acontece muito no CEITEC, essas despesas. A prestação de contas será acompanhada dos contratos de locação de memorial descritivo fornecido pelo contratado, que especifique o tipo de estrutura e equipamentos utilizados, quantidades, marcas, potência, prazo de locação e demais informações que permitam sua perfeita identificação. Que às vezes eles dizem, contratação de estrutura para o evento, né? Que é aquela ali, não tem especificação nenhuma, tamanho da estrutura, que tipo de material, para que a gente possa entender por que aquele preço custou aquele valor, né? Então, essas informações são necessárias para que a gente possa entender, identificar a despesa. Obra ou serviço de engenharia, a prestação será acompanhada também dos documentos discriminados no anexo 8 da nossa IN. Que a gente também vai ver mais tarde quando a gente for falar da prestação de contas, tá? E quando se tratar de despesa de distribuição gratuita, na aquisição de materiais para distribuição gratuita, a prestação de contas será acompanhada de relação constando o nome, número de CPF, o RG, endereço dos beneficiários, suas assinaturas e elementos comprobatórios da distribuição. Aí é importante, né, matéria jornalística, registro fotográfico, filmagem. Assim, quando uma despesa que acontece, acho que é distribuição, às vezes, de uniforme, de esporte, sim. Acontece muito essa distribuição gratuita, né, para as pessoas, CDs. Então, é importante que ela venha acompanhada de todas essas informações aí. E receitas de outras fontes. Então, como a gente falou antes, quando o objeto envolver também a aplicação de recursos de outras fontes, patrocínios privados ou outros, essas fontes, essas receitas, elas também deverão ser demonstradas a sua finalidade e aplicação na prestação de contas, integralmente.